Boa noite. Oi, Gabi. Pri. Boa noite para quem tá chegando. Muito boa noite. Patrícia, Isa. Deixa eu ir vendo quem tá entrando. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Nossa live do mês. A gente tem uma novidade para o mês que vem. Super legal, em comemoração, já tô dando um spoiler aí. Depois a gente vai falar de novo, mas a gente vai ter um encontro super legal. O mês que vem, em comemoração ao mês de atenção à disfagia, com vários convidados legais, com várias coisas legais, gente. Eu não sei se eu vou estar, né? Porque depende da data que o neném vai nascer, mas a Lu vai conduzir aí. Oi, 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 boa noite. A Lu já tá aí. Vamos só esperar a Lu já pedir para entrar. Lu entrando. Vamos ver. Oiê, deixa eu ajeitar agora que dividiu a tela. Tá ótimo. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui. Ah, que bom. Vamos chegando. Mônica, Boa noite, Mônica. Quanto tempo que eu não te vejo. Muito bom, Fê, Fê. Fê também, sumida. sumida. Fê tá sumida, é verdade. É o Seve, né, Fê? A Fá, oi Fá, boa Oi. noite. Olha, gente, eu tô descobrindo que dá pra pôr até filtro, olha. Ah, A gente tem cada coisa aqui. ó, muito bom. Eu só queria agora sair daqui, eu não consigo. Vamos ver. Ah, eu virei a câmera, aí todo mundo tá vendo. Pronto. Muito bom. Sabe tá me deixando de Ah, cabelos brancos. É, é pertinho, é verdade, bem pertinho. A Fernanda vem fazer atendimento toda terça aqui no meu condomínio e nunca vem me ver tomar um café. Mas sabe o que ela falou? Ela falou que tá esperando a mãe dela fazer pão de queijo. E eu também tô esperando esse momento, né, gente? E aí, amiga, tudo bem? Hoje tudo foi um dia bem. corrido, a gente nem conseguiu se falar tanto, né? Ah, é. Ah, ela chega amanhã. Muito bom. Fernanda Brasileiro, já sabemos que comerei pão de queijo, Ela gente, é direto de de Minas. Minas, né? É. E ai, se Dona Fernanda Brasileiro não fizer. Muito bom, tanta gente querida, muito bem. Muito bom. Que tema, hein? O que vocês acharam do tema? O que você achou? A gente vai dar muito. A gente vai começar a conversar sobre esse tema, né, Ari? Vamos começar. Que é muito pano para manga. Muito pano para manga. Vocês sabem que a gente tem uma live, né? Na verdade, não é uma live, foi um webinar de afasia que a gente tem uma convidada falando um pouquinho sobre apraxia de fala, né? Mas a gente está começando a falar sobre isso. E hoje eu tô com uma companheira, gente. Então a Júlia, e que não dormiu. Deixa Então, a Juju aí participar. tá bom. Muito bom. Boa noite, Muito bom. gente. Marra, Govânia, Lê, Cris. Gente, bem-vindos, bem-vindos. Obrigado pela presença.
Deixa eu dar uma introdução aqui. Para quem viu, né, a nossa última live, o motivo da nossa última live foi uma paciente. O motivo, assim, né? Mas a gente recebeu um caso, né, Lu? A gente estava atendendo um caso interessante, com alguns desdobramentos. E a gente achou que seria legal compartilhar com vocês, assim, para a gente pensar, né, nas dificuldades, começar a pensar, né, obviamente, assim, nas condutas. Então, a nossa última live sobre fragilidade, associação com AVC, o que olhar primeiro, enfim. Para quem não viu, essa live está salva tanto no Instagram da Lu, como no YouTube. Subiu para o YouTube da Criar Ensino. Então, a partir de agora, a gente vai começar a subir as nossas lives, tanto as lives passadas, quanto as lives atuais, a gente vai subir para ficar tudo compiladinho lá no nosso canal do YouTube, que é do Criar Ensino, porque tem bastante gente fazendo algumas perguntas legais, tudo, e de alguns temas que a gente já abordou e outros que a gente ainda vai abordar. Então, para quem tiver interesse e quiser saber, essa live vai estar lá no YouTube. E aí, gente, o que aconteceu? A gente tem um outro caso, a nossa equipe está atendendo um outro caso de uma paciente com uma apraxia. E aí, na nossa reunião de equipe, na nossa reunião de supervisão de equipe, nós levantamos várias bolas sobre essa paciente. E foi daí que a gente pensou no tema dessa live. A apraxia já é uma coisa que a gente vem estudando, né? Especialmente a apraxia de fala, né? É uma coisa que a gente já vem estudando há algum tempo. Tem coisa nova saindo, muita coisa nova, muita coisa nova. Desde o modelo novo lá, novo entre aspas, né, do processamento de fala, até terapia não tanto, não tem tanta coisa nova na terapia, mas tem muita coisa de manifestação, de avaliação, que a gente precisa prestar atenção porque muda a conduta terapêutica. Inclusive a interface maior hoje de apraxia com disartria. E aí a gente enfim, discutiu, conversamos sobre essa paciente e a gente queria discutir com vocês, trazer algumas perguntas. Na verdade, não são nem tantas considerações, né, Lu? Compartilhar com vocês as coisas que a gente pensou na nossa conversa e trazer algumas reflexões para que a gente possa pensar juntos. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar é do começo, né, Ari? E começar falando, então, eu acho que a Ari explicou para a gente maravilhosamente bem algumas ideias, né? Não dá para falar porque é um conceito teórico, mas que o que eu aprendi de modelo de apraxia, hoje já tem outro modelo, hoje não, já faz algum tempinho, né? Mas que hoje é mais aceito na literatura a respeito em especial da apraxia de fala. Depois eu vou falar algumas considerações que o que eu tenho visto na literatura com relação à apraxia com esse termo, apraxia de deglutição, e também a apraxia, né, bucofacial, que tem algumas divergências na literatura, e aí queria ouvir de vocês também, e a Marina que está aí, que pode nos ajudar perfeitamente. Eu não sei se ela entrou e saiu, não vai conseguir ficar, mas vamos botar hoje todo mundo na fogueira, porque a gente acredita que a apraxia tem várias faces. E aí, Ale, eu falei oi para Ale. Ari, conta um pouquinho mais, então, do que você tem estudado a respeito desse novo modelo de apraxia. Vocês sabiam que tinha novo modelo? Eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, né? Quando a Ari começou a falar sobre isso. É isso, gente. Então, assim, olha, quando eu me formei, 15 anos, né, 17 anos atrás, a gente tinha um modelo de 3 níveis de processamento de fala. Né? A gente tinha um modelo de 3 níveis em que a gente pensava em planejamento motor e execução. Quando a gente pensava em fala, a gente desmembrava a fala em 3, né? Era assim, a gente desmembrava a fala em 3. Você pensa, você planeja a palavra, o significado, tudo mais.
Uma vez que você planejou tudo isso, você faz o planejamento motor e você executa. Então, isso é o nosso conceito do processamento de fala. Em 2009, nós temos uma autora que se chama Anita van der Merwe. Ela publicou num livro, né? Ela tem um capítulo de um livro em que ela propõe um modelo de processamento de 4 níveis. E ela muda o nome deste modelo, ela, o McNeil e grandes autores que estudam distúrbios de motores, né? Eles mudam o nome de distúrbio motor, de alteração do controle motor e o processamento motor da fala para processamento sensório motor da fala. E a partir daí a gente tem um nível intermediário. Então a gente tinha um modelo de 3 níveis, que passa a ser um modelo de 4 níveis, onde a gente mantém o planejamento linguístico. Então a gente mantém, você quer falar a palavra mala, por exemplo, você pega o significado, você tem uma razão, né? Você tem um contexto cognitivo, afetivo, sistema límbico, enfim, você sabe o que é mala, você sabe o atributo semântico, você pega os fonemas, nível 1. Você vai para um segundo nível, onde a gente vai fazer efetivamente o planejamento motor. Ari, para. Eu acho que todo mundo devia estar anotando isso, hein? Por isso que eu tô até com a minha caneta na mão. Então, primeiro nível, agora o segundo nível. Fala aí, Ari. Segundo nível é o planejamento motor, grosseiro. Então, vou pegar o exemplo da mala de novo. Se eu quero falar mala, a gente precisa planejar som por som. Uma vez que eu sei o fonema no nível fonológico, eu tenho planejamento motor de cada um desses fonemas, né? Então, eu preciso saber que a boca vai fazer mã para fazer o M, a boca vai abrir para fazer o A, o lã, enfim. Eu tenho planejamento motor de cada som e, mais do que isso, eu tenho uma sincronização intra- e interarticulatória, para que esses sons eles saiam na ordem. Então, eu tenho planejamento motor, organização desses sons e essa organização intra- e interarticulatória. Para quê? Para eu conseguir falar a palavra na velocidade correta, por exemplo. Esse é o segundo nível. E aí entra o terceiro, que é o novíssimo, o novinho na área. Que é o que entrou, que é a programação motora. O que essa programação motora faz, gente? Essa programação motora, ela faz refinamento desse movimento. Então, quando você fala, essa semana eu dei uma aula e eu usei a palavra maravilhosa, né? Eu estou usando mala aqui, mas eu vou mudar de exemplo, porque eu usei o exemplo maravilhosa. Porque você pode falar assim, nossa, você tá hoje maravilhosa. Obrigada, amiga! Ou você pode falar maravilhosa. Obrigada, amiga! É isso aí, Juju! Ou você pode falar maravilhosa. Percebam que o planejamento é o mesmo. Só que tem uma baita diferença entre eu falar maravilhosa e eu falar maravilhosa. O que é isso? O tônus que eu ponho é diferente, a intensidade que eu ponho é diferente, a velocidade é diferente, o tempo entre cada segmento é diferente. E isso é programação. Isso é a programação motora. Só para ficar mais claro, a programação é o refinamento desse movimento, é onde você põe a velocidade, o ritmo e a pressão que você quer colocar. E aí, Lu, entra muito a questão o quê? Sensorial. Porque como é que você sabe que é diferente? Maravilhoso e é input. É feedback. O meu feedback fala assim, olha, para você dar um ênfase, você tem que pôr o quê? Mais força. E aumentar, diminuir a velocidade de fala. Entendi. Então, por exemplo, tem muita relação com prosódia. Total. E aí, isso é uma das coisas que hoje a gente sabe que a apraxia traz. A apraxia hoje, em contraste com a disartria, ela traz de articulação e prosódia.
Enquanto que na disartria, a gente tem as alterações das 5 bases fonoarticulatórias, tá? Entendi. E aí eu vou fazer um parênteses. Não, eu vou falar do quarto nível, depois eu volto para o parênteses. Fala. E aí, entendi. Tá bom. Então, a gente tem esse terceiro nível, que é a programação, e o último nível, efetivamente, é o nível da execução. Então, é o nível que tudo está feito, você manda a informação para o músculo e o músculo executa. Com a força que você já planejou e programou, com o movimento que você já planejou e programou, o músculo executa. Entendi. Qual que é a implicação, gente, disso? E aí, assim, parece tudo legal. Até aqui, maravilha. Quando você vai ver o modelo... Queria ver isso na prática, quando a gente está avaliando isso. E aí? E uma coisa assim, quando você vai ver o modelo, e aí você vê as correlações anatomoclínicas, o que ela coloca? Essa parte de programação motora... Alguém palpita isso? Assim, quando eu falo que programação tem a ver muito com refinamento, grosseiramente, tá bom, gente? Vocês palpitariam aqui que área do cérebro que faz isso daí? Boa! Porque pensa assim, ó, planejamento linguístico tem várias coisas, né? Wernicke, Broca, enfim. Grosseiramente falando, obviamente, né? Aí quando você pensa no planejamento motor, o planejamento motor ele tá lá em Broca. Via de regra, é córtex motor, pré-motor, é isso daí. Mas quando a gente fala refinamento, programação, alguém aqui palpita que área do cérebro que ela coloca lá? Tálamo. Tálamo. Pode ser. Você tá num caminho quente aí. Ínsula. Ah, tá ficando quente. Hemisfério direito com prosódia. Mais ou menos. Claro que quando a gente é que a gente está falando do refinamento motor, Má. Lógico que o direito está ajudando aí nessa questão da prosódia. Mas vocês estão quentes. Quem falou, ó, ínsula, tálamo, são que quando a gente pensa ínsula, tálamo, são estruturas corticais? Não. São estruturas subcorticais, né? Ela associa muito, gente, ela associa muito isso com núcleos da base. Tálamo também, ínsula também, mas ela associa muito com núcleos da base. Muito, muito, muito. Essa programação e esse refinamento com as estruturas subcorticais, especialmente núcleos da base. E aí, beleza, então tudo bem. Então nós temos lá planejamento. Eu já sei o que você está pensando. Planejamento linguístico, planejamento motor. Aí ela coloca essa programação motora com grande associação de núcleos da base e execução. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que essa foi a pergunta? Tem um artigo, eu vou colocar esse artigo no Telegram. A pergunta do artigo é essa. Qual é a implicação do modelo sensório-motor para as disartrias? Alguém palpita alguém acha que mudou alguma coisa para a disartria, isso? Porque a disartria, vamos pensar que tanto a apraxia quanto a disartria são desordens de fala, não é? Vamos pensar que as duas estão lá. A gente tem lá demência, que é cognitivo, né, linguístico-cognitivo, afasia, que é linguagem, apraxia e disartria, desordens de fala. Então, alguém palpita? Porque daí a gente vai chegar nas disfagias daqui a pouco. Alguém tem algum palpite? O que muda esse modelo para... Pensando nisso que eu falei, gente, pensando que essa programação tem um papel muito importante dessas estruturas subcorticais. Alguém acha que isso muda alguma coisa para a disartria? Sim, não, interrogação. Alguém dá um sinal de vida aí para nós, pra gente. Fala aí, Ariela! Já virou um slogan. Fala aí, Ariela. Fala aí. Ninguém respondeu. Essa daí ninguém respondeu. Não, ninguém. Todo mundo ficou pensando, tá todo mundo pensando ainda, o processador. É que é à noite, né? Chegamos do trabalho. Tem isso. Gente, ela coloca, a autora, né?
Ó, uma interrogação. Obrigada, Maju. A autora, ela coloca para a gente pensar que talvez as disartrias que têm alteração em núcleos da base, hipocinética, hipercinética e cerebelar, esqueci de falar do cerebelo também. Ela coloca que essas disartrias, vamos pensar principalmente no Parkinson, que é o que vem com mais frequência para a gente. Pode ser que esse paciente ele tenha uma disartria, mas por alteração não na execução, mas na programação motora. E mais, ela coloca isso lá. Ela coloca que, com base neste modelo, a gente poderia pensar que a única disartria com comprometimento efetivo de execução é a disartria flácida. E aí muda tudo, né? Loucura, loucura, loucura. Todas as outras a gente teria um componente de programação. Todas as outras. A gente teria um componente de programação motora. E aí, gente, qual é a implicação que a gente tem? Não é que mudou o conceito de disartria, não é isso. Mas qual é a principal implicação? E a implicação maior é o quê? Na reabilitação. Porque a gente faz tempo que a gente fala isso. Fala não, né, Lu? Estuda e vê. Faz tempo que a gente parou de tratar disartria como alteração GMO, né? Assim, muito. Assim como disfagia, assim como, enfim, até assim como um monte de coisa, né? Faz tempo. Mas eu não sei se a gente olhava para. Eu vou falar por mim, eu não olhava. Eu não tratava como MO. Mas eu não passava pela minha cabeça que o paciente podia ter uma apraxia associada. Não passava. Ou essa questão de programação. Então, o meu treino era muito mais em saída final. Lógico que você fala, pensa, não sei o quê, mas não era um treino efetivo pensando em programação. Especialmente os casos leves. Lógico que o paciente que vai piorando, ele evolui efetivamente para uma alteração de execução, né? Mas caso leve, vale a pena a gente voltar um pouquinho para trás e pensar nessa questão de programação motora. Isso foi uma das coisas que eu acho que foi, quando a gente pensa, sensacional, né? Porque no final das contas, tudo está muito ligado, né? Não tem como... quando a gente fala, né, que a gente discutiu isso um pouquinho numa supervisão, né? De que não tem uma coisa só motora, né? Não existe uma alteração pura e simplesmente que você vai, sei lá, diferente. Mesmo quando a gente tá falando lá do respirador oral, o cara tem que pensar, né, gente? Que ele tem que lembrar para sistematizar que tem que fechar a boca, né? Não existe isso. Você fortalecer que o hábito vai continuar lá. E aí, isso é sensacional, porque acho que mais uma vez, reforça a nossa ideia de que a gente está tratando aqui, né? E aí a gente está pensando em reabilitações, pensando na neuroplasticidade. Tem um monte de gente falando aqui, deixa eu ver. O Lucas, deixa ver se eu entendi. Cheguei atrasada. A disartria agora tem o mesmo conceito de apraxia? Não, pelo amor de Deus, hein? Vai falar assim... Ariela falou que agora a apraxia e disartria é a mesma coisa. Não foi isso. Não. Pega a caneta e anota. Não, Lucas, não. A disartria, os conceitos permanecem basicamente o mesmo. Mas o modelo de processamento atual, ele amplia, na verdade, ele amplia o conceito. Ele coloca que a disartria... não necessariamente ela é uma alteração só lá orofacial final, em via final. Bom, isso a gente já sabe. Se você pensar, por exemplo, na disartria espástica, é claro que você tem uma alteração final, mas vem lá de cima, né? Não é periférico, né? Não é periférica. Não é periférico. Mas o que o modelo novo coloca é que algumas disartrias, especialmente as subcorticais, então, tipo a do Parkinson. Tipo a do Parkinson. Então, hipo e hipercinética, principalmente, e cerebelar também. Muitas vezes a gente acha que o paciente está distorcendo lá no final por alguma questão motora final e não é. É programação, é feedback.
input sensorial. Ele não está conseguindo receber esse feedback adequado, e aí ele programa de maneira ineficiente. Mas isso é tão claro no Parkinson para quem fez Lee Silverman, por exemplo, né? Não precisa ter feito. Vamos pensar só no Parkinson. Quando o cara, vou falar bem assim, né? Quando o cara chega lá no consultório, a queixa não é dele de falar que tá falando baixo, né? Com uma loudness reduzida. A queixa é do companheiro ou da companheira que vai falar, eu não escuto o que ele fala, ele tá falando baixo. E o paciente não tem essa percepção. A percepção dele é sempre assim, a maior parte dos pacientes chega assim, ela tá falando que eu tô falando baixo. É feedback sensorial. É sensorial. Quando você fica... Eu lembro que quando eu fiz o Lee Silverman, no começo elas falavam assim, quando o paciente achar que ele tá falando alto demais, é porque tá bom. Porque, na verdade, ele não tá. Ele tem um feedback comprometido. Quando ele fala, nossa, tá muito alto, não tá. A intensidade tá boa, porque ele tem um prejuízo nessa retroalimentação sensorial. E aí, gente, é nesse sentido que o Lee Silverman trabalha. O Lee Silverman não fica lá trabalhando MO, né? Quando você fica lá, olha o meu modelo, você não fica corrigindo o paciente. Você fica de novo, olha de novo, você dá modelo. E aí o Lee Silverman está totalmente baseado nos princípios de neuroplasticidade e nos princípios, né, de aprendizado motor. Total, é isso. Total. E é isso, Lu, terapia de disartria e terapia de apraxia é baseada em aprendizado motor. É isso. E aí, gente, abre um leque pra gente, né? Eu poderia falar 1000 coisas aqui, que tem 1000 coisas para falar. Óbvio que eu não vou entrar, porque não dá. Mas o gancho, o primeiro insight que eu queria dar para vocês é esse. Dessa mudança, que não é tão recente assim. No Brasil, um pouco mais, né? Mas essa atualização desse modelo e dessa implicação para a disartria. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto foi o que a gente discutiu na supervisão, né? Eu falei para vocês que essa live, ela partiu de um caso clínico. Nós estamos atendendo uma paciente com uma possível afasia progressiva primária, mas que e hoje foi perfeito, né? Mas olha só o que aconteceu com essa paciente. Essa paciente, ela veio encaminhada para a gente com uma possível afasia progressiva primária. A gente já, quem não sabe, bora lá, tem uma live falando sobre isso. Tem uma live sobre isso. E aí, quando eu fiz a avaliação dela, eu falei, ela não é uma afásica. Ainda não. Ela é uma práxica. Então, essa paciente, a primeira manifestação dela foi uma apraxia de fala. Manifestada especialmente por uma articulação mais lentificada e uma prosódia de fala extremamente lentificada. Extremamente. E ela não tinha, a linguagem dela era perfeita. E aí eu dei uma devolutiva para o médico, eu falei, olha, ela ainda não é uma afasia progressiva primária. Não é. Ela é uma apraxia. Vamos ver para onde isso vai evoluir. Muito bem, passou um ano, a gente fez terapia, ela está fazendo intervenção, passou um ano, agora ela piorou um pouquinho. Abriu um quadro de uma afasia leve. Apareceram algumas manifestações além da apraxia. Porém, a velocidade de fala dela piorou muito. Muito. A diadococinesia dela, as tarefas de agilidade verbal estão muito piores. E o que começou a acontecer, gente? Essa paciente, ela está com uma lentidão agora generalizada. Ela está com uma lentidão de movimento, de marcha, uma expressão facial que não é mais tão boa assim. E o médico acha que ela pode evoluir para um parkinsonismo atípico. Antes disso, a gente discutiu o caso dela, a Lu ouviu ela falar, e a Lu falou assim, como é? E aí entra muito o nosso tema, todas as faces da apraxia. Porque daí a Lu ouviu e falou assim, Ari, como é a deglutição dessa paciente? Ela falou, eu aposto que tem alguma coisa aí na deglutição. E aí, Lu, você quer falar? Pode falar. Na verdade,
por conta de toda essa condição, eu não achava que te... É lógico que se a gente pensar em deglutição, né, fechar esse quadradinho assim só na fase faríngea, mas eu falei assim, ela pode ter uma alteração de fase oral, que é a fase volutiva, né? Então, assim, e aí a gente ficou de avaliar, bem avaliado, como é que está a mastigação dela. Como que é o tempo de trânsito oral dessa paciente? E por conta dessa apraxia, será que existe essa tal de apraxia da deglutição? E aí eu fui buscar algumas coisas aqui, pensando nisso, né? E buscar na literatura, e tem conceitos diferentes para ainda muito pouco discutido a apraxia de deglutição, e conceitos para patologias diferentes. Então, um conceito que eu vi bastante de apraxia de deglutição é o que a gente pensa, né, na apraxia, vou até aqui, ó, disfunção na fase oral. A gente não vai pensar numa apraxia na fase faríngea, né? E aí tem um déficit na coordenação de língua, de lábio. Só que, olha só, nesse conceito, que é um modelo que vem discutindo essas coisas de apraxia de deglutição, a gente não tem, por exemplo, fraqueza muscular. A gente não está falando de tônus, então não vai ter fraqueza muscular. E nesse modelo, eles falam que tem essa perda sensorial, óbvia, porque tem a questão, né, desse terceiro nível da apraxia de fala também, se colocando aqui, mas sem alterações cognitivas. Então, tem um modelo que fala que esse paciente a definição é de apraxia de deglutição para um paciente que não tem alterações cognitivas. Já outra linha, e aí por isso que eu falei, a gente tem mais perguntas do que respostas. E a gente está estudando, né, bastante isso. A Ari é a cabeça do grupo nas apraxias, e a gente tem se debruçado com relação a isso. E aí, Moura, é isso mesmo. E aí, o que os artigos falam de apraxia nas demências, né? Então, tem vários estudos que eu li, eu acho que isso a gente vê bastante, que aí eu não sei se a gente pode chamar de uma apraxia de deglutição pelo conceito, mas a gente vê a apraxia ali, e aí eles chamam essa apraxia de bucofacial. Então, as estruturas bucofaciais apráxicas nos pacientes com demência, e tem um estudo que relaciona, quanto pior essa apraxia bucofacial, pior a gravidade da demência. E a gente vê isso muito eu não sei quem que é, a Moura, né? E aí a gente vê muito isso na nossa prática clínica. A gente coloca o alimento, e aí tem a alteração cognitiva, que às vezes o cara ainda não sabe o que é aquilo, e ele desconecta na programação. Então, olha lá, né? Ele não sabe o que fazer, porque ele tem uma alteração na programação. Por isso que trabalhar a língua para fora, a língua para dentro, neste caso, não vai resolver coisa nenhuma, né? Então a gente tem conceitos diferentes. Uma apraxia bucofacial, que a gente vê vários artigos falando isso na demência, tem uma apraxia, e a apraxia de deglutição. A gente não tem um consenso. Eu não sei se a Carol, né, tá aqui também, que estuda, né, linguagem e deglutição, se tem isso. Eu sei que tem um grupo estudando, né, no Congresso de Otorrino, foi falado bastante sobre isso, sobre as apraxias de deglutição. Mas, sem sombra de dúvida, se essa paciente é apraxia, eu tenho, e a gente vai contar isso para vocês. Eu tenho certeza que uma alteração aí de mastigação pela velocidade de fala dela, com certeza vai ter. Que essa é a nossa discussão, né, gente? E daí, assim, é uma discussão mesmo, a gente não tem resposta. A pergunta que a Lu levantou, a Lu falou assim, Ari, com essa fala, com essa velocidade, como é essa deglutição dela? E aí a pergunta que não quer calar, né, gente? Será que uma apraxia de fala... Claro, no caso dela, não estamos falando de DC neste caso. O caso dela é uma doença degenerativa progressiva. Será que essa apraxia de fala precede uma apraxia de deglutição? Precede uma disfagia? A pergunta é, será... Possivelmente ela vai... Gente, desculpa. Peraí, gente, hoje tá fácil. Segura aí um minuto. Vai lá.
possivelmente ela vai ter uma disfagia pela própria doença, pela própria condição do quadro dela. Assim, isso a gente sabe. A pergunta que a gente tem feito, que a gente fez na nossa supervisão, é uma pergunta, a gente não tem resposta. Será que intervir nesta apraxia hoje, né? De fala a gente já está intervindo, mas será que fazer um treino preparatório já, treinar essa deglutição, treinar movimentos mais específicos, com alimento, enfim, com outras coisas, será que a gente tem maior ganho numa prevenção de uma disfagia? Será que vale a pena a gente treinar? A gente não treina com ela, por exemplo, uma apraxia não verbal ou bucofacial. A gente não treina, porque hoje essa paciente não tem. Ela tem uma apraxia verbal. Ela não tem uma apraxia não verbal. Não tem. Que é um parênteses interessante da gente fazer, né, gente? Porque ótimo. os pacientes, não é porque o paciente tem uma apraxia verbal que ele tem uma apraxia não verbal ou bucofacial, tanto faz, ou vice-versa. Não tem. Você tem paciente que tem uma apraxia não verbal péssima e você fala, língua para fora, para dentro, ele faz ótimo. Ele faz. E o contrário também é verdadeiro. Você tem paciente que você faz, põe a língua para fora. Não vai, de jeito nenhum. E ele não tem uma apraxia verbal. É o caso dela. Ela não tem uma apraxia bucofacial, ela não tem. Mas ela tem uma apraxia oral bastante importante. E aí a grande pergunta nossa é essa. Será que vale a pena entrar já com estratégias de planejamento, de fase oral, fase antecipatória, sei lá, para prevenir uma possível disfagia? A gente não sabe, infelizmente a gente não sabe para onde ela vai caminhar. No começo eu apontava, a Carol até perguntou, né, se era uma apraxia progressiva. No começo eu achei que poderia ser, Carol, porque no começo ela não tinha nada de afasia. E aí eu falei para o médico, eu falei, olha, talvez ela seja uma apraxia progressiva, primária. Talvez seja, vamos acompanhar. Hoje ela abriu um quadro de afasia. Então, para mim, ela já está fora, né? Esse diagnóstico foi excluído. Ela começou a ter alterações de linguagem. Só que ao mesmo tempo que ela começou a ter alteração de linguagem, ela começou a ter alteração motora global, né? Não é mais só aqui. E aí a gente não sabe se ela vai evoluir para uma paralisia supranuclear progressiva, para uma degeneração cortico-basal, que são aqueles parkinsonismos atípicos, né? A gente não sabe. E não sabendo é muito difícil tomar decisões, né? Do tipo, vamos atacar tudo, vamos fazer, enfim, vamos trabalhar. O que é ético, o que não é ético, né? Exato. O quanto que a gente expõe ela a uma terapia, sei lá, muito intensiva, a gente não sabe. A gente está trabalhando com o que a gente tem hoje. Então, hoje ela tem um quadro de apraxia, um quadro motor que vai ser investigado. Ela não estava acompanhando com o neurologista. Quem fez todos os diagnósticos dela foram psiquiatras especializados em neuropsiquiatria, mas era o pessoal da psiquiatria. Agora ela foi encaminhada para uma neurologista. Então a gente vai ver o que essa neurologista vai falar. Vai entrar com levodopa? Não sabemos. Mas a questão é o quanto, e essa foi a bola, né? O quanto apraxias estão relacionadas ao mundo. Contribuirão para um pior ou melhor prognóstico? Essa é uma das grandes questões, né, Lu? E a gente, foi uma das coisas que a gente discutiu, e aí, lógico, a gente não tem como não falar, a gente está falando de apraxia, de uma paciente que tinha interrogado aí uma afasia progressiva primária, que é um tipo de demência, né? E aí, como é que a gente, de repente... E aí, eu já falei desse estudo em uma live, mas não tem como não falar de estudos de ressonância magnética funcional com pacientes aí, são demências diferentes da Ianessa, que fala que a gente já tem degeneração nas áreas corticais da deglutição em fases iniciais. E aí a gente volta para aquela... E ela sugere, né? Será que esses pacientes não têm que ser encaminhados antes para que a gente possa fazer aquilo que a gente sempre fala da memória implícita, para que lá na frente a gente tenha maiores ganhos? A gente não está falando de ganho de musculatura, né? A gente está falando aí de questões de achar um pouco de neuroplasticidade pensando em sistema nervoso central, né, gente? Então, não é treino de musculatura. Não sei, a gente tem mais perguntas do que respostas. E aí, ó, a Leila Mendes falou que essa semana atendeu um paciente com apraxia de fala e que está com uma disfagia moderada.
precisando de manobra de postura para deglutir. E é super difícil de ensinar. É muito difícil. Por quê? Porque o cara não programa, né? É isso. Exato, exatamente. É. Alguém perguntou o nome da autora, gente, é Anita van der Merwe. É Anita normal, Van der, o Merwe, nem sei se é Van der Merwe, Van der Merwe, sei lá, é com W. Esse Merwe é W. Mas eu vou colocar o artigo, eu vou colocar o modelo de processamento. Não tem, né? Eu não achei em artigo o modelo, não achei em artigo. Ele tem um capítulo de um livro do Robert McNeil. Mas ela tem vários artigos, e nos artigos ela lança lá o modelo, ela não coloca lá ele na íntegra, né? Como ela coloca no capítulo, mas nos artigos ela coloca, e aí eu vou disponibilizar esse artigo da Desartria. Ele não é recentinho, não, viu? Assim, para nós ele é novo, mas lá para eles, lá nos Estados Unidos, eles já vêm usando há mais tempo isso. E tem várias manifestações novas, tem a dissertação de doutorado, a tese de doutorado da Maísa Cera, ela já explora bastante isso. Tem um artigo da Maísa Cera, tem um artigo super legal da Maísa em demência, em apraxia em demência, mas que ela desenrola muito bem as manifestações de fala, as novas manifestações de fala que vieram meio que junto com esse modelo, sabe? Então, se vocês colocarem lá Anita van der Merwe, Maísa Cera, eu acho que vocês vão achar, a própria professora Karen Ortiz, né, que orientou a Maísa, vocês vão achar coisas muito, muito legais. O que a gente está pensando aqui é como é que se relaciona isso com um todo, né? Primeiro, a praxia isolada já é um desafio. Estudar praxia sozinha, por si só, é um desafio, é um desafio. Eu não sei se foi anteontem, né, eu dando aula, e aí eu mostrei os casos, e aí discutia, aí as meninas começaram a falar assim, agora eu já não sei mais nada, tô achando que todos os pacientes têm apraxia. Estudar apraxia por si só é difícil. E essa é a sensação, né, Ari, de que todo mundo tem apraxia, né? E aí, quando você quer correlacionar com o todo, porque afinal somos fonoaudiólogos, né, gente? E especialmente quando você pensa em doenças progressivas, você tem que pensar lá na frente. Você avalia um paciente leve pensando o que pode acontecer lá na frente e como você pode contribuir hoje, enquanto esse paciente está com o cognitivo mais preservado. Que estratégia você dá hoje para quando acontecer alguma coisa, ele ter o mínimo de lembrança e poder usar essa estratégia? E aí não tem como você descartar. Será que essa apraxia vai fazer muita diferença? Será que vale a pena intervir agora? Não. Essas são as nossas bolas da vez, né, Lu? Hoje tá bem fácil, né, gente? É a ambulância, é a Júlia, mas vai... porque é um tema difícil. É um tema difícil para live difícil. Não sei, acho que tá. Eu tô aqui, mas daqui a pouco tá indo embora. Desculpem, por favor. Os barulhos externos que a gente não consegue controlar e o barulho interno hoje também. A Mônica fez uma pergunta muito interessante. Na verdade, interessante não. Além de interessante, ela botou a gente na fogueira, né? Em tempos de pandemia e máscara no hospital, como que a gente faz modelo, né? Olha, não faz, né? Faz. Ou faz. Aí é uma escolha sua e do paciente, entendeu? Que tá gravado o negócio aqui, né? Mas assim, eu tomo algumas condutas quando eu tô atendendo os meus pacientes, gente. Eu tomo algumas condutas aí talvez. Eu acho que uma saída, né, Mônica, é tentar um pouco de vídeo, tentar gravar antes o modelo do que ele precisa, e aí você mostra. Eu acho que é uma saída, né? Sala, fica com um tablet. E eu deixo o paciente no outro. É difícil, é muito difícil, é muito difícil. E não adianta, alguém pode falar assim, mas eu tenho um face shield que é maravilhoso, não é a mesma coisa. Eu tenho uma máscara incolor que é maravilhosa, não é a mesma coisa. O paciente ele precisa de ponto, olhar,
E muitas vezes manipular, né, gente? Aí tem que meter a luva lá e manipular a boca desse paciente, ajudar ele a fazer planejamento, programação motora. Quem é da disfagia sabe disso mais ainda, porque você tem que ficar lá manuseando a boca dele quase que o tempo todo, né? E aí, obviamente, que você tem que estar inteiro paramentado, né? É muito difícil, é muito difícil. Como fica a comunicação desse paciente, né? É muito difícil, muito difícil. É uma decisão que você toma lá com a família, do que você vai fazer, sabe? Mas, às vezes, eu tomo algumas decisões lá de comum acordo. E vida que segue, né? A Mônica falou que eu me afasto muito da cama e abaixo a máscara. É uma saída, né, Mônica? Então, é isso. São essas decisões aí que você toma, dependendo do paciente, você fica pensando qual eu ponho na balança lá o que é risco-benefício. O que vai trazer maior benefício para aquele paciente naquele momento, sabe? Porque senão, gente, a gente pensa que a gente está entrando logo daqui a pouco, terceiro ano, né, dessa coisa aqui, né? 2 anos já vai fazer agora, né? Em março. 2 anos, já estamos nessa vida, vamos para o terceiro, e aí? Então é benefício, você vai ficar lá com o paciente apráxico, ou apráxico, afásico, sei lá quanto tempo. E, enfim, cala-te boca, né? É melhor ficar quieta, né? Tá gravando, né? Mas, enfim, são decisões que acho que a gente precisa tomar com o maior cuidado do mundo, mas são decisões que a gente precisa tomar. E aí, eu acho que no hospital é mais difícil, mas às vezes muito mais tentar organizar no teleatendimento, que é uma saída. É muito mais difícil, sem dúvida nenhuma. O hospital é risco a todo momento, né? A Mônica é corajosa, né, Mônica? Nem fale, né? Muito corajosa. Deixa eu ver, Ari, mas se tem mais alguma pergunta aqui que a gente perdeu, ou comentário. Tá difícil de mexer aqui, né? O seu dá para ver também? Acho que só o meu, né? Peraí. Agora a gente tá vendo. Peraí, gente. Deixa eu ver se eu perdi aqui. Essa você já viu, né? Da Carol, se é apraxia progressiva. E ela... Quero meu diagnóstico. Apraxia progressiva? Primária. Apraxia progressiva primária. É um diagnóstico que não é tão, assim, sei lá. Na minha época de especialização, por exemplo, foi quando eu ouvi pela primeira vez. 15 anos, se a gente está falando 15 anos é pouco, né? Para a ciência, 15 anos é nada, né? É muito pouco. Mas... Amiga, apraxia? Apraxia progressiva primária. A gente atendeu uma paciente, Lu, quando eu era especializanda, que era isso. Ela tinha uma queixa de fala progressiva e ela não... Eu nunca vi. Ela não piorava da linguagem. Ela não piorava. Então, assim, o diagnóstico dela inicial, a gente até publicou num congresso. O primeiro congresso que a gente publicou ela como uma afasia progressiva primária. Porque a gente não tinha esse diagnóstico ainda de apraxia progressiva primária. Não tinha. E aí essa pessoa evolui com demência também? Não? Demora muito, muito, muito. Ela evolui para mutismo. Que bom, não? E aí foi o caso dessa paciente, porque a gente fazia avaliação todo ano e a linguagem dela continuava preservada. Até que uma hora a Letícia Mansur virou e falou assim, gente, essa mulher não pode ter uma afasia progressiva primária, porque ela não é afásica. Ela não é afásica. Olha as tarefas de linguagem dela, tão perfeitas. E a fala piorando, e a fala piorando, e a fala piorando. Anos depois, eu não estava nem mais lá nesse ambulatório. Ela foi fechada como um quadro de apraxia progressiva primária. Estava nos primórdios desse diagnóstico, assim, sabe? Isso foi lá para 2009, 2010, por aí. Gente, eu vou dizer, eu tô com a Ariela o tempo todo, Ariela, e tudo bem, não estudou apraxia, né? Mas, assim, eu tô impressionada porque eu não tinha escutado esse termo apraxia. Progressiva primária. Outra coisa que a gente vai anotar aqui, outro tema de live, hein? Tem muito artigo, viu, Lu? Tem muito artigo. Eu fiz um levantamento bem recente com a Camila,
que está atendendo essa paciente nossa aí, tem bastante coisa. E bastante coisa que ajuda a diferenciar, né, a apraxia de fonologia, bastante coisa, né, que é a nossa pedra no sapato, né, diferenciar. Quando o paciente tem manifestação apráxica, é quando ele tem manifestação de parafasia fonológica. Eu não vou nem me perguntem aqui, porque eu não vou responder. Se vocês me perguntarem... Não, é outra live, gente. Demora, isso é uma resposta de 1 hora, fácil. A Lilian perguntou como diferenciar o grande déficit cognitivo de uma apraxia. Eu acho que primeiro a gente fazer testes cognitivos para entender o que é cognição, o que é programação, né, Ari? Assim, dá para perceber, porque assim, se o paciente ele tem déficits cognitivos, ele vai falhar em outras tarefas, né? De compreensão e tudo mais. A apraxia é a manifestação da fala. O cara abre a boca para falar e ele vai ter trocas. Ele vai ter trocas, ele vai ter manifestação de velocidade. É óbvio que um déficit cognitivo pode piorar um quadro apráxico. Sem dúvida. Sim, como nas demências, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Mas se você pegar um apráxico puro, ele não vai ter declínio cognitivo, né? Então você vai ter que avaliar. É só pensar assim nas tarefas de memória, ele não vai ter problema, né? Acho que nem nas tarefas de planejamento, né? Como assim? Por exemplo, não nas tarefas de planejamento motor, mas estou falando ele não vai geral de execução, função executiva, teste do relógio, ele não vai ter essa alteração. Isso, exatamente. Não, é que eu falo assim, na programação motora, exatamente esse é o problema dele, né? Não, exatamente. Então é isso, Lila. É isso. Exatamente. Aí a Lu disse, não foi a afasia progressiva primária que tinha citado antes? Então olha só para organizar, porque aí ficou apraxia, um termo que quase ninguém tinha pensado, e afasia. Então, inicialmente, essa paciente foi diagnosticada com apraxia progressiva primária. E aí ela não tinha coisa de linguagem, é isso? É assim, o médico encaminhou para mim, como uma APP. Como uma APP interrogada. Ele me ligou. Então, vamos lá. Afasia progressiva primária. Só que ela não tinha nenhum... Isso, ele me ligou e falou assim, Ariela, eu acho que ela tem uma afasia progressiva primária do tipo X, que era não fluente à gramática. Ele falou, acho que é isso que ela tem. Eu falei, beleza. Quando eu avaliei, ela não tinha nenhuma manifestação de afasia. Nenhuma, zero. A linguagem dela era ótima. Mas ela tinha uma apraxia bastante importante, que foi progredindo. E aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei assim, não acho que ela tem uma afasia progressiva primária. Não agora. Não nesse momento. Acho que ela tem... Pode ser que ela tenha uma apraxia progressiva primária. Então, eu devolvi para ele. Eu falei, porque ela não é afásica. E aí a pergunta, existe esse diagnóstico? Existe. Então, você não sabe, gente. Você tem que acompanhar o paciente para ver para onde ele vai evoluir. E aí, num determinado momento, eu falei, eu acho que é uma apraxia progressiva primária. Eu estava tratando ela como uma apraxia progressiva primária porque ela só tinha apraxia. Só que o que aconteceu na última reavaliação? Apareceu as manifestações da afasia. Apareceu agramatismo, apareceu outras questões de acesso lexical, apareceu anomia, apareceu muita troca fonológica, apareceu um monte de coisa que eu falei, puxa, agora essa paciente ela está com quadro de uma afasia. Então ela não era uma apraxia progressiva primária. Hoje fechamos. O diagnóstico dela atual é uma afasia progressiva primária. Porém, ela possivelmente vai evoluir para um outro quadro motor, porque ela começou com manifestações motoras. Vocês estão achando que é caso simples? Não é igual o outro que a gente discutiu, né? É um caso super difícil. Essa também. Aqui é azul. A bolinha. A bolinha, isso. Aqui. Tá todo mundo vendo, filha. Aqui. Gente, desculpa.
Desculpa. Deu? Ficou claro, gente? Acho. Sim. E agora apareceu um monte de coisa aqui. Vocês poderiam dar uma live disso. Tá aí uma próxima ideia. Depois da licença da maternidade, já temos o tema da live. A apraxia progressiva primária. Já ouviu falar? Na live. É como observar nos apráxicos ter fasciculações de língua, sendo descartado ela. Não. Paciente com único sintoma apraxia. Não. Não. Apráxico não tem fasciculação. Não tem. Não é. Então tem que mandar para o neuro, hein? Ou para outro. Investigar isso aí. Isso. Se descartou ela, tem que pensar em outra coisa. Não é. Não é. Apraxia não cursa com fasciculação. A Glória perguntou o seguinte: quem tem síndrome Lennox-Gastaut? Não sei falar isso. Lennox-Gastaut. Você conhece? Eu não sei. Tem apraxia de que tipo? Eles têm muita dificuldade na mastigação e na fala. Eu não conheço nem essa síndrome, Glória. Eu também não, Glória. Para ser bem honesta com você, eu vou até anotar. Porque eu nunca ouvi falar nessa síndrome. Lucimário, próximo curso. Terá novidades, Lu? Ai, obrigada, Ju. Eu vou anotar isso daqui, tá bom, gente? Essa síndrome, não conheço. Muito bom. Muito Acho que a gente esclareceu as dúvidas. Mentira. Deixamos com muitas minhoquinhas aí nessa cabeça. Essa era a ideia. Essa era muito a ideia da gente quando pensou nessa live, porque a gente está estudando e a gente quer convocar vocês para estudar junto com a gente, pensar. Tá aí mais um tema para a próxima live. Vou escrever aqui também, não deixar vocês. Vocês querem saber mais sobre isso, né? E é isso, gente. Boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Só deixar aqui registrado. Desculpa. Não, eu comecei falando sobre isso, mas deixar o nosso... Isso não é um spoiler, porque a gente já vai começar a divulgar, mas é para vocês deixarem já na agenda que o mês que vem é o mês de atenção à disfagia, e a gente vai fazer, eu comecei falando isso, a gente vai fazer um meeting de disfagia super, super legal, gente. Vai ser num sábado, dia 19 de março, com vários convidados. É um meeting gratuito, tá bom? Com vários convidados de nome, de peso. Vamos ver se eu vou estar, eu não sei se eu vou estar nesse meeting. Vamos depender do Luquinhas aqui, mas a Lu vai estar lá conduzindo junto com a nossa equipe. Mas anotem na agenda, dia 19 de março vai ser um meeting assim, imperdível, com nomes muito, muito feras da disfagia. Muito top. Então, assim, save the date, 19 de março, junto com a gente, primeiro meeting de disfagia. A gente espera vocês. A gente já vai começar as inscrições e vai ser muito, muito, muito legal. Isso. N Rocha, a gente vai esperar você lá. Vai ser muito bom. Só tem gente boa, tá, gente? Só tem... daqui a pouco a gente tá divulgando, mas deixa aí na agenda. Muito bom, Ari. Foi maravilhoso. Eu aprendi muito mais do que hoje, do que eu pude contribuir. Mas foi lindo. Fechou com chave de ouro a sua... possível mês que vem, licença maternidade, vai ser maravilhoso, que o Lucas vai vir com muita saúde, então a Ari vai ficar sumida uns pouquinho, mas é porque ela vai estar naquele período, que quem é mãe já sabe, quem não é mãe trabalha com bebê sabe, mas a gente vai continuar aqui, trazendo convidados e falando muito com vocês, uma vez por mês, quintas com Creare. Obrigada, Ari. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, boa noite. Obrigada. Minhoquinhas, isso aí. Tchau, tchau.